A paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo a gente vai pregar Mateus capítulo 2 e 3. Na sequência eu vou começar pregando para vocês, ensinando um pouquinho sobre Mateus capítulo 2 e depois, em seguida, Mateus capítulo 3. Pessoal, foi uma luta para fazer esse vídeo. Eu tive que vencer a preguiça, vencer o cansaço e também aconteceu algumas coisas, mas deu tudo certo. Eu vou estar entregando a palavra para vocês. Primeiramente, quero também desejar bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Vai ser um vídeo um pouquinho longo, porque eu vou ensinar para vocês e falar um pouco a respeito dos dois capítulos, 2 e 3. Então vai ser um vídeo um pouquinho longo. Eu peço que você se sente em um lugar confortável, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Tá um pouquinho fora da ordem os versículos, mas é só vocês acompanharem com a Bíblia, ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa pregação. A visita dos magos. Capítulo 2, Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, olha só que lindo, Jesus Cristo, ali como uma promessa que Deus fez para as pessoas, iria nascer. E ele iria ser o apacentador do povo de Israel. E é o que ele é pra gente, né? Ele apacenta os seus filhos, que somos nós que aceitamos ao Senhor Jesus, que nos batizamos, que entregamos nossa vida para Ele, que vivemos uma vida para glorificar o nome dEle. Ele é apacentador do seu povo. Então, no versículo 7, diz assim: Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecerá. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha vindo no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, que era ouro, incenso e mirra. Então, isso foi de muita ajuda para aquele pessoal ali que era humilde. Era Maria e eram pessoas que necessitavam dessas ofertas, porque eram pessoas humildes e essas ofertas que foram o ouro, o incenso e a mirra iriam ajudar muito eles. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Aí vem o versículo 13, fuga para o Egito. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Olha que coisa, né, gente? E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. O retorno para Nazaré. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo:
levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Então chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que fora dito pelos profetas, que se chamara Nazareno. Então, pessoal, aqui em Mateus capítulo 2, a gente pode acompanhar todo o processo que teve a proteção do menino Jesus, para que fosse cumprido o propósito de Deus, que era enviar o seu Filho Jesus Cristo para salvar todos nós. Então aqui a gente pode ver que foi algo assim muito importante, graças a isso, graças a todo esse processo que aconteceu. Hoje a gente tem o nosso Senhor e Salvador do nosso lado, a gente pode glorificar Ele, graças ao nascimento, graças à promessa de Deus de enviar o seu Filho Jesus Cristo aqui para a terra. Graças a isso a gente tem a oportunidade de ser feliz, a oportunidade de ter um pai ajudador, de ter um melhor amigo, de ter um pai que supre nossas necessidades, supre as nossas carências, nos ajuda no dia da aflição, da angústia, um pai que morreu na cruz por nós para nos salvar. Então aqui, até mesmo para vocês que por acaso estão assistindo esse vídeo e não são cristãos, são pessoas que ainda não servem a Deus, eu te convido a conhecer mais sobre o Senhor Jesus, porque se vocês pararem para observar, tudo que tem no mundo foi Deus que fez. A terra, a água, o ar que você respira, o chão que você pisa, o alimento que você vê lá nas árvores, as frutas, os coqueiros, o mar que você às vezes vai lá no sábado curtir com a sua família. Todas as coisas foi feita para ser glória, que a gente possa glorificar a Deus. Então, nada mais, nada menos justo do que a gente glorificar a Deus pelas coisas que Ele fez. Aí muitas pessoas às vezes perguntam, mas por se Deus existe, se Jesus realmente Ele nasceu, Ele veio, por que tem tanto sofrimento? Se vocês pararem para analisar, o sofrimento ele surgiu desde lá na época de Gênesis, onde ocorreu todo aquele problema por causa da desobediência de Eva, que consequentemente também fez Adão desobedecer. E por causa disso, o pecado se instalou no mundo e foi dado o conhecimento da árvore do bem e do mal através do fruto que Eva comeu. Então, a partir daí surgiu todas essas aflições que sofremos hoje. Mas Jesus nos convida a aceitar a Ele e Jesus nos convida também. Então, Ele nos convida também a conhecer mais a Ele, a entregar nossa vida para Ele, porque o plano de Jesus para as nossas vidas é a salvação eterna. Então, é importante que você dê valor, que você reconheça o amor de Jesus Cristo por você. Você com certeza não vai se arrepender, porque caminhar com Jesus é maravilhoso. Você não vai ter nada nessa vida a perder, porque o Pai, Ele tem bons pensamentos a respeito de nós. Ele não tem pensamentos ruins a nosso respeito. Então, Ele meio que deixou o mundo, Ele jaz do maligno. Porque assim o Senhor pode provar a gente para saber quem realmente vai servir ao Senhor e quem vai escolher ficar do lado do mundo, ou seja, do lado do inimigo. Então, eu sei que se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa que reconhece o amor de Jesus, você vai sim ter o desejo e a vontade de entregar a sua vida para Ele. Não perca essa oportunidade. Bom, pessoal, eu acabei de ministrar para vocês, eu e o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Agora vamos ministrar o Mateus capítulo 3. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês para que a gente possa estar lendo. Aí. Então, Mateus capítulo 3, a pregação de João Batista. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, o que é que Jesus Cristo quer nos dizer? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-nos de quê? Dos pecados, dos erros, das coisas erradas.
Existem inúmeras coisas erradas que o ser humano ele comete todos os dias. Mas eu não vou estar falando aqui nesse vídeo porque esse é assunto para outro vídeo. Mas arrepender é arrepender dos nossos pecados, dos nossos caminhos errados, das coisas que a gente sabe que não desagrada a Deus. Para que a gente possa ter acesso ao reino de Deus, para que a gente possa ser aprovado por Deus, a gente precisa arrepender. Então, por isso que aqui o Senhor Jesus fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bom, nessa parte aqui eu coloquei aqui uma orientação de Deus para nós, para vocês também, para todos nós, né? A número 1 é arrependam-se dos seus pecados. A número 2 é vivam uma vida de retidão. E o número 3 é dei bons frutos, porque quando a gente não dá bons frutos, a árvore ela é cortada. Então, de nada vale você servir a Deus e não dar bons frutos. Então, continuando aqui. Versículo 4. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então aqui também tem a importância do batismo, né? Jesus, ele se batizou. Então ele deixa a orientação de que quando a gente aceitar o Senhor Jesus, a gente também se batize professando a nossa fé. Porque só assim podemos ter acesso à salvação, por meio de aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador e nos batizar. E claro, a gente tem que manter nossa vida em retidão a Deus. Porque de nada adianta a gente aceitar o Senhor Jesus, se batizar e não obedecer o que é que o Senhor nos orienta, os seus mandamentos. Versículo 7. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Então aqui o Senhor está nos orientando, dizendo que a gente deve produzir frutos dignos de arrependimento. A gente não tem que se arrepender e mostrar nas nossas atitudes que a gente de fato se arrependeu do erro, para que assim a gente possa estar produzindo bons frutos aí para o reino de Deus. Versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então aqui está sendo falado do poder de Deus, né? Que Deus ele pode transformar as pedras em filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha que coisa importantíssima que Deus quer nos dizer com esse versículo. Toda árvore que ela não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. O que seriam os bons frutos? As boas obras, as boas atitudes, o exemplo que a gente tem que ser como filho de Deus. Nós que somos filhos de Deus, que somos cristãos, nós somos separados dos ímpios. Não estou dizendo que a gente tem que ser arrogante nem tratar as pessoas mal, mas a gente deve produzir bons frutos, nossas atitudes, as coisas que a gente fala, que a gente pensa, que a gente faz, a forma que a gente trata as outras pessoas, isso deve estar condizente com a palavra de Deus. A gente tem que mostrar, através das nossas atitudes, que a gente serve a Deus, para que as pessoas possam ver em nós, porque somos o sal da terra. Tem um versículo na Bíblia que fala, eu não me recordo muito, mas fala a respeito de que somos o sal da terra. Então, é importante, porque se a gente não produzir bons frutos, se a gente não amar nosso próximo, se a gente não obedecer à lei de Deus, se a gente não fazer o que é agradável aos olhos do Senhor, consequentemente a gente não vai produzir bons frutos. E o que é que vai acontecer? A árvore ela vai ser cortada e lançada no fogo. E eu tenho certeza que não é isso que Deus quer para as nossas vidas. E você não quer ser cortado, né? Claro, você como servo de Deus, como uma pessoa que ama a Deus, eu acredito que você queira produzir bons frutos, sim, para agradar o Senhor Jesus. Versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Então, aqui a gente vê que o batismo, ele é uma forma de a gente demonstrar arrependimento e o velho homem, ele vai ser deixado para trás. Então, quando a gente se batiza, a gente está deixando o velho homem, as velhas coisas, as velhas atitudes, as antigas coisas que a gente fazia, que não, com certeza não eram coisas boas, para trás.
e aí a gente renasce, a gente nasce novamente. A gente vai ter uma nova vida ali a partir do batismo. Então é muito importante as pessoas que servem a Deus, que elas se batizem, porque isso é um mandamento. Jesus se batizou, então nós também temos que nos batizar. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então, João aqui, ele está, demonstrando a majestade de Jesus Cristo. Ele está dizendo: mas Senhor, eu queria ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem até a mim para que eu o batize? Então, João, ele ficou bem surpreso, com essa atitude de Jesus aqui. Aí, no versículo 15, fala aqui: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, aqui a gente pode ver, a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do nosso Pai. Aqui a gente vê a humildade. Jesus é um dos maiores exemplos de humildade. Ele falou: deixa por agora, porque assim nos convém para cumprir toda a justiça. Então vocês podem ver que o Senhor Jesus, ele é soberano, ele é poderoso, mas ele é humilde de coração. Ele é manso, ele é reto. Por isso que a gente deve ter todo o amor. Gente, Jesus Cristo, ele nos ama muito. Assim, sabe aquele amor incondicional? Ele tem, é um amor que nem nossos pais têm com a gente. O amor de Jesus é muito lindo, por isso que toda vez a gente deve pensar no amor de Jesus para que a gente venha conseguir fazer a vontade dele. Porque tem gente que tem dificuldade, porque às vezes são pessoas que não estão lendo a Bíblia, não estão andando ali em retidão, são pessoas que não estão tendo orientação. Então, a gente tem que estar sempre com esse contato, porque quando a gente tem contato com a palavra de Deus, quando a gente tem contato com a Bíblia, a gente começa a sentir a presença de Jesus. A gente aprende sobre as coisas que ele fez, as coisas que ele falou. Eu, quando estou lendo a Bíblia, eu fico assim maravilhada, porque Jesus, ele tem um amor que é um amor que não tem lugar nenhum, só ele tem. Por isso que a gente deve ter essa reverência, a gente tem que glorificar. Tudo que a gente tem que ser glorificado a Deus, porque se a gente tem foi porque ele deu. Só que as pessoas querem viver um mundo de prazeres, de aparência, e depois que morrem, e aí? Perde a alma. Por isso que tem dizendo: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. Para finalizar, versículo 17. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Bom, pessoal, essa foi a gravação. Esse foi o vídeo. A gente pregou aqui Mateus capítulo 2 e 3. São 2 capítulos de palavras incríveis que servem aí para edificar a vida de todos nós. Serve também para as pessoas que ainda não são cristãs. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada pela atenção. Fiquem na paz, curtam e se inscrevam no canal. Tchau, tchau!